Esse é o Economia Unibrasil, eu sou Edson Stein. Hoje eu vou falar sobre o último pacote do governo americano para recuperar a economia americana. Esse pacote tem uma característica importante e bastante diferente dos pacotes anteriores. Por quê? Porque ele ataca uma questão fundamental para a retomada da economia americana, que os agentes econômicos precisam, que é a confiança no sistema. Então, como é que esse pacote vai contribuir nesse sentido? O governo americano ele está liberando recursos, em uma parte desses recursos ele mobilizou a iniciativa privada para que recursos da ordem de $1 trilhão sejam utilizados para comprar dos bancos os chamados créditos podres, ou seja, aqueles títulos, ou aqueles direitos que os bancos teriam para receber do subprime, ou seja, dos indivíduos que financiaram a casa própria e não liquidaram na época prevista as prestações dessas casas. Isso levou a uma desconfiança ao sistema financeiro americano, principalmente o sistema bancário, porque se os bancos não conseguem receber na data prevista ou no prazo previsto esses créditos, eles perdem liquidez, ou seja, eles ficam sem recursos para novos empréstimos e, eventualmente, para resgatar alguns desses títulos que, eventualmente, os detentores, ou seja, as pessoas que compraram esses títulos ou as hipotecas imobiliárias, pretendem resgatar antes do prazo previsto ou, eventualmente, no prazo. E, para isso, o banco precisa ter recursos em caixas. De onde vem esse recurso? A maior parte desses recursos vem da concessão de novos empréstimos, e também do recebimento daqueles financiamentos que já tinham sido oferecidos anteriormente. Então, esse era o maior problema. Por quê? Porque quem tinha recursos para investir, não investia, porque a desconfiança na viabilidade dos bancos era muito grande e o risco desses bancos quebrarem, mesmo com ajudas anteriores que o governo tinha oferecido, era muito concreto. Com digamos, a liquidez ou a limpeza desses créditos podres, comprados uma parte pelo próprio governo americano e outra por fundos privados com aval do governo americano, com taxa de juros diferenciadas, eles vão permitir que os bancos se tornem mais líquidos, ou seja, que tenham maiores garantias ou tenham capacidade de resgatar, eventualmente, aqueles títulos que os portadores desejem resgatar num determinado período. Então, melhorando essa liquidez do sistema bancário, ou propriamente dos bancos, esses bancos vão poder aumentar a oferta de crédito para a economia. E é exatamente aí que aparece a vantagem ou diferencial desse novo pacote, porque aumentando o crédito para a economia, os próprios bancos vão poder ter um resultado operacional melhor do que anteriormente e também para as empresas de varejo que vendem eletrodomésticos e outros produtos que são comercializados. E é importante, por quê? Porque à medida que os indivíduos eles têm acesso ao crédito, eles vão consumir produtos e serviços, e isso vai fazer com que as empresas vendam mais. Se as empresas venderem mais, elas vão empregar mais trabalhadores e isso vai aquecer de alguma forma a economia. Por quê? Porque esses novos trabalhadores que vão ser contratados, eles vão ter renda para consumir. Um outro setor que vai ser bastante beneficiado é o setor da construção civil. Por quê? Porque com a oferta de novos créditos é possível você financiar a compra de novas habitações e também de renegociar eventualmente aquelas imóveis que os compradores anteriores eles deixaram de pagar porque perderam seus empregos ou porque não conseguiam refinanciar esses créditos. Então, isso vai facilitar, de um lado, que esses imóveis sejam renegociados, que terceiros comprem daqueles que estão inadimplentes, para evitar que eles percam todo esse estoque de riqueza, ou propriamente o seu imóvel, e também vai fazer com que o aumento da oferta de crédito, permita que novas construções sejam construídas, por óbvio, e sejam vendidas, e isso vai fazer com que também o setor da construção civil ele seja aquecido. O setor da construção civil ele é um setor que tem um efeito multiplicador muito grande, porque à medida
que as pessoas constroem as suas casas, quem compra vai, como eu já expliquei num programa anterior, elas vão rechear a sua casa comprando eletrodomésticos e os utensílios necessários e tem um efeito multiplicador, uma repercussão econômica para diversos setores econômicos. Então, o pacote é importante nesse sentido, a retomada do crédito, a oferta de crédito, e isso certamente vai fazer com que a economia retome ou passe, né, a voltar para aquele ritmo que se espera. Esse foi o Economia Unibrasil, eu sou Edson Stein.